Vamos estar assim recebendo agora o nosso irmão Johnny. Ele vai ser o portador da palavra, né? Nós vamos estar intercedendo por ele, a fim de que o Johnny seja um instrumento de Deus nessa noite para a sua amada igreja. Senhor, nós louvamos o teu nome. Queremos, Pai, apresentar o teu filho que se colocou na brecha para, Senhor, servir de instrumento para ti, Senhor. Que tu possa usá-lo com poder, com autoridade. Que tu venha derramar o seu bálsamo sobre a vida dele, Pai. E fala conosco, porque nós precisamos ouvir a sua voz nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Eu cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias em Provérbios 16. Provérbios 16. Versículo 3. Provérbios 16, versículo 3. Antes de lermos aqui, eu queria perguntar para os amados irmãos, eu acredito que todos aqui vão conseguir responder sim. Quantos aqui têm sonhos? Quantos aqui têm planos? Quantos aqui ficariam felizes em realizar algum sonho, em conquistar algo que tanto esperou, algo que tanto almejou? Quantos aqui ficariam felizes, talvez, em conseguir uma promoção ou algo que a gente esperou tanto durante anos ou durante uma situação que a gente nunca imaginou que aconteceria? Muitos aqui ficariam muito felizes. A gente está perto de uma prova que está por vir. Quantos ficariam felizes em passar uma prova que te dê uma estabilidade financeira, uma estabilidade onde a gente pode dar uma vida melhor para a nossa família, dar uma vida melhor para os nossos pais, para os nossos avós? E aí, quantas pessoas aqui não ficariam felizes em conquistar algo assim? Levanta a mão, quem ficaria feliz em conquistar um sonho? Se nós que somos falhos, que nós que somos pecadores, ficaríamos felizes em conquistar algo, queria te botar uma reflexão na sua cabeça logo no início. E Deus? Como Deus ficaria se Ele estivesse vendo em nós pessoas dispostas a realizar os sonhos dele? Pessoas dispostas a realizar os planos que Ele colocou em nossas vidas. Como Deus ficaria se cada um de nós estivéssemos disposto a realizar os sonhos que Ele tem para cada um de nós? Que nessa noite nós possamos sair daqui sabendo que o Senhor tem sonhos e planos para cada um de nós e são muito melhores que os meus e os seus. Amém? Provérbios 16, versículo 3 diz assim: confia no Senhor das tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Amém? Meu Deus, nessa noite queremos te agradecer por tudo que aconteceu nesse culto até aqui. E queremos te entregar, Pai. Quero te entregar a minha vida, que eu possa passar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que todos aqui possamos entender os teus planos e os teus sonhos de nossas vidas, Pai. E que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Amém? Os irmãos podem sentar. Todos nós, irmãos, temos sonhos. Isso não é novidade para nenhum de nós. Nós temos sonhos de conquistar, sonhos de viver coisas maiores, de alcançar lugares que ainda não estão no nosso coração. Não há nada errado em sonhar, muito pelo contrário. Os sonhos, eles nos motivam, eles nos levantam todos os dias com esperança, nos dão mais esperança, mais força. Mas hoje eu quero convidar os amados irmãos a refletir. Será que os nossos sonhos são os mesmos sonhos que Deus preparou para cada um de nós? Será que os sonhos que nós estamos sonhando, será que os sonhos que a gente vive pedindo para o Senhor são os planos de Deus para as nossas vidas? Há uma diferença entre sonhar com Deus e sonhar sozinho. Que a gente possa entender que sonhar sozinho ainda não é o que Deus quer. Deus está querendo convidar cada um de nós para estarmos sonhando nos sonhos dele. Muitas das vezes nós oramos pedindo a Deus que realize os nossos planos, os nossos sonhos, mas quando na verdade
Ele está procurando corações dispostos a sonhar os sonhos dele, procurando pessoas que estão disponíveis a realizar os sonhos deles em nossas vidas. Deus nos escolheu por um motivo, por um propósito, e nós temos que sair daqui nessa noite reconhecendo que talvez os nossos sonhos não sejam os sonhos de Deus, que talvez os nossos planos não sejam os planos de Deus. Nós nunca sabemos o que Deus tem para cada um de nós, mas nós temos certeza de algo, que Ele quer o melhor para mim e para você, que Ele deseja o melhor para mim e para você. Às vezes nós estamos passando situações difíceis, como eu já falei aqui, que são necessárias para as nossas vidas. Talvez aquilo ali sejam situações que estejam nos fortalecendo, que estejam moldando o nosso caráter, e é necessário que a gente passe por determinadas coisas, mas que a gente não passe achando que é um castigo, não passe achando que é algo que Deus não está vendo por cada um. Muito pelo contrário, como eu já disse algumas vezes, muitas das vezes é necessário para o nosso crescimento, é necessário para que a gente entenda que os sonhos de Deus são importantes em nossas vidas. Deus está à procura de pessoas que digam: Senhor, eu não quero apenas o que eu desejo, eu quero viver o que o Senhor escreveu para mim. Quantas pessoas aqui podem dizer isso essa noite? Dizer, reconhecer de todo o seu coração: Senhor, eu não quero apenas o que eu desejo, eu quero viver o que o Senhor escreveu para mim. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor escreveu, o que o Senhor precisa que eu faça. Eu quero que o Senhor me leve naqueles lugares que ninguém nunca foi. Eu quero que o Senhor me leve a lugares que ninguém tem coragem de ir. Eu quero que o Senhor me coloque em lugares onde o Senhor precisa que tenha alguém ali, para que eu possa fazer o teu querer, para que eu possa fazer a tua vontade, para que eu possa realizar um pouco dos teus sonhos sobre a minha vida, sobre a minha vida. Quem aqui tem condição, tem coragem para falar isso para o Senhor? Quem aqui tem condição e tem, como assim nós cantamos, que nós queremos abrir mão de tudo, dos nossos sonhos, dos nossos planos, para sim fazer os sonhos de Deus, para sim fazer os planos que eles terão de mim e de você. Quantos aqui nessa noite estão dispostos a fazer isso? Quantos aqui nessa noite chegaram aqui tendo em vista que tudo aquilo que nós pensamos, sonhamos, planejamos, não pode ser que Deus ainda não quer isso para nós. Pode ser que ainda não é o plano de Deus na nossa vida. Quantos aqui estão nos preparando para algo que está por vir? Vamos entregar nas mãos do Senhor, porque os sonhos dele são muito maiores, são eternos em nossas vidas. Os sonhos dele não são sonhos onde a gente vai prosperar aqui nessa terra, não que seja errado nos prosperar aqui nessa terra, mas que o sonho dele é que a gente faça algo melhor, algo maior, para que sim, a gente possa ter a nossa vida eterna do lado dele, ao lado daqueles que já se foram um dia e sonharam os sonhos dele. Personagens que nós vamos ver aqui, que fizeram tudo aquilo que o Senhor pediu, tudo aquilo que o Senhor planejou para a vida deles. Nessa noite nós vamos entender porque os nossos sonhos, eles são pequenos às vezes, mas os sonhos de Deus, eles são enormes, eles são maiores, eles são eternos, eles são transformadores. Quando nós alinhamos os nossos sonhos com os sonhos de Deus, vivemos não apenas por realizações terrenas, mas por propósitos eternos. Então que a gente possa nessa noite entender que os sonhos que Ele tem para cada um de nós são eternos, são sonhos de conquistas, de vitórias, sonhos daqueles que a gente não sabe o que passou em nossas vidas, mas que Deus tem o melhor para a minha vida, Deus tem o melhor para cada um que está aqui nessa noite. Que você possa confiar todos os dias, acreditar que o que você está passando, Deus está contigo. Deus te preparou nessa noite para te trazer aqui, para que você pudesse escutar esses louvores, para que você pudesse escutar essa palavra assim, porque nada é em vão, nada é por acaso. O Senhor marcou um encontro com cada um de nós neste lugar. Há 20 anos atrás eu vivo dizendo isso aqui, eu estava afastado, eu me afastei dos caminhos do Senhor. E eu fiquei um longo tempo afastado, perdi muita coisa. Quantas almas talvez eu não poderia ter resgatado ali do inferno? Igual assim, uma pastora falou na quinta-feira, que o papel dela é esvaziar o inferno. E ela está certa. E esse é o nosso papel. Esse é o nosso chamado.
Eu vi aquela pregação de ontem, que eu infelizmente não pude vir, que ele falou ali sobre qual é o seu chamado. Muitas pessoas ainda não sabem qual é o seu chamado. Como assim? O nosso chamado é resgatar almas para o Senhor. O nosso chamado é tirar aquelas almas que ainda não conhecem Jesus. É resgatar aquelas almas que ainda precisam ouvir uma palavra minha e sua. Então que nós à noite nós possamos abrir mão de todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, assim como diversos personagens da Bíblia viveram os sonhos e os planos de Deus. Que seja eu e você, que seja eu e você nessa noite, que você possa entender que Deus nos trouxe aqui para sim entendermos que o plano dele, que o chamado dele, que a necessidade dele de estarmos aqui é muito maior, é muito maior. Hoje nós vamos olhar para homens, mulheres na Bíblia que aprenderam a se entregar e reconhecer os sonhos de Deus. E eles viveram o que o céu havia planejado para a vida deles. Eu creio que Deus vai despertar os sonhos dele na vida, a nossa também. Nós vamos ver alguns personagens, e como o primeiro personagem que eu separei aqui, não poderia ser outro, foi Abraão. Abraão, um sonho de uma terra e uma descendência. Quero convidar os irmãos para abrir Gênesis 12, 1 e 2. Gênesis 12, 1 e 2. Todo mundo conhece a história de Abraão? Mas vamos ler aqui, Gênesis 12, versículo 1 e 2. Quem não achou aqui, acompanha a gente no telão. Vou olhar aqui no telão junto com vocês. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da sua casa do seu pai, e vai à terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abraão, não foi o Abraão quem sonhou com uma nação. Não foi Abraão. Foi Deus que o chamou. Foi Deus que sonhou que Abraão pudesse ser um patriarca da fé. Foi Deus que sonhou e precisava que Abraão sonhasse os sonhos dele. Precisasse que Abraão ouvisse a voz dele, saísse do meio da sua parentela para ir para um lugar que ele nem conhecia. Quantos aqui estão dispostos a isso? Quantos aqui estão dispostos a abrir mão dos seus sonhos, dos seus planos, para ir para um lugar que você nunca foi, para ir para um lugar que você nunca imaginou que iria, para viver os sonhos de Deus? Abraão, ele não só fez isso, e depois que ele viveu os sonhos de Deus, que ele de fato teve um filho, o que Deus fez? Deus pediu uma prova, Deus pediu que ele sacrificasse seu filho. Poxa, eu sou pai, muitos aqui são pais e mães. É muito difícil, a gente não consegue nem imaginar uma situação dessa e entregar o nosso, sacrificar o nosso filho. Mas Abraão, ele tinha tanta fé que ele sacrificaria sim. Tudo para viver os sonhos de Deus, tudo para fazer os planos de Deus, porque Deus tinha falado para ele que ele seria pai de uma grande nação. Então nessa noite eu quero dizer para mim e para você, que assim como Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, Deus tem uma promessa na minha vida, na sua vida. Você não está aqui nessa noite em vão, você não está aqui à toa. Deus te trouxe aqui para cumprir a sua promessa na sua vida, assim como Ele vai cumprir na minha vida. Que a gente possa crer, entender que Deus tem um sonho e Ele precisa de pessoas que estejam dispostas a sonhar os sonhos de Deus. Pessoas que estejam dispostas a viver os planos de Deus. Assim como Abraão fez, nós podemos fazer. Talvez nós não vamos chegar nem perto do que Abraão fez. Com certeza nós não vamos chegar nem perto. Mas Deus está à procura de crentes corajosos, de crentes que estejam dispostos sim, de pessoas que estejam dispostas a abrir mão, porque não é fácil. Não é fácil abrir mão de algo que você sempre sonhou. Não é fácil abrir mão de algo que mudaria a sua vida. Não é fácil. Mas Deus nessa noite Ele pede isso de mim e de você. Que nós possamos abrir mão, que nós possamos entender que parece que é um absurdo o que nós estamos fazendo, mas é a vontade dEle. São os planos dEle sobre as nossas vidas. Deus tem um plano para cada um de nós. Quem aqui acredita nisso? Quem aqui acredita que Deus tem um plano na sua vida que você nem sonha que pode acontecer? Deus tem um plano. Assim como foi na vida de Abraão, nós podemos ver também a segunda personagem que foi Ana. Todos aqui conhecem a história de Ana.
Não essa Ana daqui, que eles também conhecem, mas outra Ana. Ana, um sonho de maternidade. Convidar os irmãos para abrir aqui em 1 Samuel 1:11. 1 Samuel 1:11 fala ali sobre a história de Ana. 1 Samuel 1:11. Que isso, está afiado, hein? Vamos ler juntos aqui. Ó. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e me deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Como nós podemos ver, Ana entregou o seu sonho no altar, e Deus usou Samuel para uma geração. Ana tinha um sonho, todos aqui sabem que ela tinha um sonho, mas o sonho de Ana era um sonho para ela, era um sonho dela, era um plano dela, e isso era algo que não acontecia. E o que a outra fazia? Penina? Caçoava dela. Sempre. Por quê? Ela sempre orava com o Senhor, Deus, para que se realizasse os sonhos dela, os planos dela. Mas quando ela entendeu, isso aí fica uma lição para mim e para você. Quando ela entendeu que ela alinhasse os sonhos dela com os sonhos de Deus, que aí sim o Senhor ia ouvir. E foi o que o Senhor fez. O Senhor ouviu o clamor de Ana. O Senhor fez com que ela tivesse um filho, porque ela entregou o seu sonho, ela entregou o seu plano para o Senhor, para que o Senhor fizesse desse filho o que ele quisesse. E Samuel, conhecemos a história de Samuel, foi usado para uma geração. Então que nós possamos sim entender o quanto é necessário, que nós possamos, às vezes, abrir mão daquela coisa que a gente tanto queria, daquele filho que a gente tanto queria, daquela prova que a gente tanto queria, daquela promoção que a gente tanto queria. Às vezes é necessário para que Deus possa cumprir as promessas em nossas vidas, para que Deus possa cumprir o que Ele tem para nossas vidas. É necessário que a gente possa abrir mão de algo, é necessário que a gente possa entregar os nossos sonhos ao Senhor, porque Ele responde com o propósito. Desde o momento que a gente entrega os nossos sonhos, desde o momento que a gente entrega os nossos planos, Ele aí sim, Ele vai alinhar os sonhos dele com os nossos sonhos, porque Ele quer um sonho de propósito. Assim como eu falei no início, Ele quer um sonho eterno, um sonho onde a gente nunca imaginaria que chegaria, porque nós não conseguimos ter essa visão. Nossa visão é muito limitada. A visão de Deus está lá na frente. Quando você acha que precisa, Deus já separou aquilo que você pediu. Muitas das vezes, eu até falei na última vez que eu preguei aqui, a bênção já está empacotada, o pacote já está ali, ó, todo embalado para ser entregue, mas Ele está esperando de mim, de você. Assim como Ana precisou falar e entregar para o Senhor o filho, Ele está esperando da sua boca. Ele está esperando que você fale, que você reconheça qual é o seu problema. Deus está te perguntando nessa noite, o que você precisa? O que eu preciso fazer, meu filho? Ele já sabe. Ele só quer que você fale. Ele só quer que você peça. Ele só quer que você entregue o teu caminho, entregue o teu sonho, entregue o teu plano. Porque aí sim Ele vai alinhar. E vocês vão ver um momento muito feliz, uma vida de propósito, uma vida de vitória, uma vida de esperança para você, para sua família, para os seus vizinhos, talvez para o seu trabalho. Porque não? Deus tem o melhor para cada um de nós. O terceiro personagem aqui, Davi. Eu sei que a Gisele gosta muito, fala muito de Davi, de pastor a rei. 1 Samuel 16:1. Como você está afiado? 16:1 aí, 16. Amém. 16:1 diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Enche um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos seus filhos dele para ser rei. Deus escolheu Davi. Não foi ideia de Davi ser rei. Davi não acordou e disse: vou ser rei. Não foi assim que funcionou. Deus tinha um sonho e ele precisava de alguém para realizar o seu sonho. Ele precisava de Davi naquele momento, como ele precisou de Ana, quando ele precisou de Abraão. Naquele momento foi Davi, para que ele pudesse realizar um sonho, para esperar o tempo de Deus. Nós precisamos esperar. Talvez agora seja eu e você.
Talvez a vez seja nossa. Nós estamos em um momento de calamidade, nós estamos num momento, como nós falamos aqui hoje, num debate bem polêmico, é um final de tempo muito questionado, coisas estão acontecendo, assim como meu pai falou, o rio Eufrates já secou. Então assim, nós estamos vivendo os últimos tempos, e por que não seria eu e você? Porque Deus não está esperando de mim e de você que nós sejamos sim aquela pessoa dispostos a viver os sonhos dele, dispostos a viver os planos dele. Será que não sou eu, sou você? Será que estamos dispostos a dizer, eis-me aqui, faça a sua vontade em minha vida, faça o seu querer, que não viva mais eu, mas que viva o Senhor? Quantos aqui estão dispostos? Quantos aqui têm coragem de poder dizer isso para o Senhor? Porque Deus está esperando isso de mim e de você. Deus está esperando que eu e você possa viver os sonhos, querer os sonhos dele, porque é muito maiores do que os nossos sonhos dele em nossas vidas. Às vezes a gente sonha pequeno. Às vezes o sonho de cada um aqui é individual, tá? Cada um tem pessoas às vezes que sonham e uma promoção que às vezes nem aumenta tanto o salário, mas aquele ali é uma conquista muito grande para a vida dela. Às vezes uma conquista para mim é diferente da sua, Heloísa, mas é a sua conquista. Deus, Ele quer isso de cada um de nós. Que cada um de nós abra mão dos nossos sonhos. Independente se você acha que é grande ou pequeno, que a gente possa abrir mão dos nossos sonhos e planos, para que a gente possa sim viver os sonhos e os planos de Deus. A própria personagem que eu separei aqui foi Esther. Um sonho silencioso, mas um propósito revelado. Queria convidar, ajudar ela aí, Heloísa. Esther 4,14. Aleluia. Esther, capítulo 4, versículo 14. Aleluia. Porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi levado à condição de rainha? Olha só. Deus posicionou no palácio com um propósito. Deus te trouxe aqui com um propósito. Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui porque Ele queria falar comigo, com você. Deus tem um propósito em nossas vidas, para que a gente possa sair daqui cheio dessa convicção que os sonhos dele são melhores para a nossa vida. Aonde que ela pensaria que ela seria a salvação? Que ela resolveria aquele problema? Mas Deus tinha um propósito na vida dela. E ela precisava sonhar os sonhos de Deus. Ela precisava estar disposta para sonhar e viver os planos de Deus. Que nós possamos ter essa convicção que onde você está hoje pode ser parte do plano divino. Pode ser parte, sim, daquilo que Ele espera lá na frente. Deus te trouxe aqui para te preparar. Deus te trouxe aqui para te capacitar, para te tornar algo muito maior, alguém muito mais capaz, alguém muito mais forte, alguém disposto sim a fazer a vontade dele. Às vezes você ficou igual a mim, afastado durante um tempo, mas quem sabe hoje não é o seu inverno. Quem sabe hoje não é aquele dia que Deus marcou para ter um encontro com você, para fazer você entender que Ele tem um plano na sua vida, assim como Ele tem na minha. Ele fez eu entender disso. Eu falei aqui diversas vezes. Eu voltei para a casa do Senhor e está aqui as Suênias e as crianças que vão deixar eu mentir através da oração delas. A gente nunca vai entender os planos de Deus, mas foi através da oração delas que fez com que eu estivesse aqui. Foi através das orações dos meus pais que eles me salvaram de todas aquelas situações que eu passei. Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um. Às vezes a gente está passando por coisas que a gente acha que é castigo, ou acha que Deus virou as costas para nós, mas não. Deus tem um propósito. E hoje nós estamos aqui para cumprir esse propósito. Nós estamos aqui para cumprir o chamado dele, um chamado de paz, um chamado onde Ele precisa que eu e você estivesse lá naquele lugar, para que pessoas pudessem ouvir o que Ele vai mandar que eu e você falem naquele lugar. Muitas das vezes você vai, mas eu não sei o que falar. Deus vai preencher, você só precisa abrir a boca. Você só precisa ir onde Deus te mandou. A gente confia em tanta coisa, né? Mas às vezes Deus manda. E a gente fica, será que é vontade dele? Faça aquilo que o Senhor te mandou. Vai aonde o Senhor te mandou. Fale aquilo que Ele quer que você fale. Porque Deus, Ele tem um plano maravilhoso. Todos os dias nós temos que levantar e agradecer por estarmos de pé, por estarmos respirando,
por ter nos tirado de mais uma provação, quem sabe, mais uma luta. Só tem vitória quem luta, né? Assim que funciona. Ninguém vai vencer se não tiver uma luta. Só que nós somos diferentes, nós já entramos numa luta sabendo que somos vitoriosos. Nós temos um Deus que está ao nosso lado, que vai na nossa frente, que vai já preparando todo o caminho para que a gente seja vitorioso. Basta você não desistir, basta você aceitar os planos dele na sua vida, basta você estar disposto sim a viver o sonho dele. Deus está precisando de pessoas dispostas a viver os sonhos dele, pessoas de caráter, pessoas que estejam dispostas a botar a mão no arado, porque tem muita gente, mas nem todos estão dispostos a fazer aquilo que o Senhor precisa que faça. Que nós possamos sair nessa noite sabendo que Deus precisa de cada um de nós, sabendo que Deus precisa daquela pessoa que, por mais que você ache que é pequeno, não, você é aquele que Ele escolheu. Em meio a muitos, em meio a uma multidão, você é escolhido dele para estar naquele lugar, na tua família, no teu trabalho, na tua vizinhança. Você é um exemplo, você é um escolhido de Deus para que Ele possa cumprir o propósito dele naquele lugar. Então a gente nunca pode esquecer disso, que a gente nunca esqueça de como é necessário a gente viver os sonhos dele. Ele está à procura disso. O quinto personagem, eu não poderia deixar de colocá-lo aqui na lista, foi Paulo. Aleluia. Paulo, eu confesso que eu estou lendo Atos agora. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu ainda estou num processo de aprendizado. Eu estou lendo ainda a Bíblia e eu fiquei impactado em ler Atos. Mas você falou de Atos, saindo do Evangelho e vai para Atos. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Você precisa conhecer Atos. E Paulo, quando chegou naquele capítulo 9 ali, que eu comecei a entender a história de Paulo, um sonho transformado pelo encontro com Cristo. Quantos aqui não foram transformados pelo encontro com Cristo? Quantos aqui não foram transformados porque um dia estiveram numa igreja e talvez não tivessem forças para levantar e vir até aqui? Não tiveram forças, e quando meu pai fala que várias vezes esteve numa igreja e não tinha forças para levantar e vir na frente, porque a luta é muito grande, a batalha é muito grande. Todos aqui conhecem a história de Saulo, que depois virou Paulo, o quanto ele perseguia, o quanto ele era perseguidor de crentes, perseguidor de pessoas que faziam a vontade do Senhor, perseguidor de pessoas que viviam os sonhos de Deus, de pessoas que viviam os planos de Deus, que estavam dispostos e estavam em campo, e ele era uma dessas pessoas. E Deus falou para Ananias o quanto ele ia sofrer por amor a ele. Será que nós estamos dispostos a sofrer por amor a ele? Será que nós estamos dispostos nessa noite a abrir mão daquilo que a gente é preso, que ainda cada um de nós tem algo que prende, que nos faz ainda nos afastar um pouquinho do Senhor, por mais que não seja totalmente afastado, mas temos algo que ainda nos afasta. Eu já falei o meu aqui, eu não vou repetir, porque senão você vai estar com o tamanho dali. Cada um de nós tem, mas nós precisamos. Vai fazer outro aqui, né? Não pode, né? Nós precisamos entender que Deus, Ele precisa sim que a gente abra a mão. Abre para mim, por favor. Atos 9:15. Atos 9:15. Diz assim. Aleluia. Rapaz, essa menina está piada. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Que ele possa falar isso de mim e você, que nós somos escolhidos dele, que nós precisamos viver os sonhos dele. O sonho de Deus para Paulo era um sonho aonde todo mundo, aonde Paulo precisaria falar com os gentios. O Paulo precisaria fazer algo que Pedro não estava fazendo. Pedro tinha um chamado diferente de Paulo. Paulo precisava falar com os gentios e com os reis. Deus precisava levantar alguém que falasse com os gentios e com os reis, assim como eu e você. Às vezes você acha que não é a pessoa certa para falar determinada coisa, mas sim, como eu falei, Deus, Ele precisa que na sua escola, Luiz, você já seja a boca dele. Deus precisa que no seu trabalho, Gisele, você seja a boca dele. Você, Claudete,
Deus precisa que cada um de nós assuma esse papel. Esse é o sonho de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então a gente precisa entender isso. Nós precisamos entender o quanto é necessário assumirmos o papel que Deus escolheu para nós. Que Deus escolheu para que a gente pudesse sim viver os sonhos, viver os planos de Deus. Talvez hoje você esteja aqui como Abraão, diante de uma promessa que parece distante, tendo que deixar o que conhece para seguir algo que você ainda nunca viu, que você nunca pensou, que você nunca imaginou para a sua vida. E Deus está te dizendo nessa noite: confie, porque eu já passei o seu caminho. Confia, porque eu tenho o melhor para ti. Confia, porque eu sei o que é melhor para você, meu filho. Eu sei o que é melhor para você, minha filha. Então que nós possamos fazer assim como Abraão, confiar numa promessa que ele nunca imaginava que seria pai aos 100 anos praticamente. Mas ele viveu a promessa do Senhor, porque ele fez e viveu os sonhos de Deus. Que eu e você possa viver os sonhos de Deus nessa noite. Que eu e você possa sair daqui repleto de convicção que Ele tem sim o melhor para mim e para você. Ou talvez você esteja se sentindo como Ana, com o coração apertado por algo que ainda não aconteceu, chorando em silêncio por um sonho que parece impossível para você. Mas Deus nessa noite, Ele está te dizendo assim: eu ouvi a tua oração, no tempo certo vou te dar mais do que você pediu. Que você possa crer que a tua oração não está sendo em vão, irmão. Que você possa crer que a tua oração, ela move montanhas. Deus já cansou de falar isso. Então a tua oração, Ele quer ouvir a tua voz. Quantos aqui ainda esquecem que o véu se rasgou? Que nós temos intimidade para falar com o nosso Pai, com Deus Pai. Nós temos intimidade para falar com Deus Pai. Que a gente não precisa de internet, que a gente não precisa que ninguém fale por nós. Quantos aqui entendem isso? Quantos aqui entendem que assim como Ana, só precisa orar e entregar o teu sonho, o teu plano que você mais quer nas mãos do Senhor, que Ele vai realizar o teu sonho, muito mais do que você pediu, assim como eu fiz com Ana. Talvez você esteja como na pele de Davi, ungido, chamado, cheio de promessas, mas vivendo perseguições, rejeições e perguntando: quando será a minha hora? E o Espírito Santo te diz nessa noite: espera, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Quem te prometeu não é filho do homem para que minta. Quem te prometeu é aquele que, quando prometeu, já aprovou a sua vitória. É aquele que, quando prometeu, já sabia o que seria necessário fazer. Mas você está disposto a fazer o que é necessário para ter a tua vitória? Você está disposto nessa noite a abrir mão, às vezes, daquela coisinha pequenininha, para que Deus possa atuar de fato na tua vida e mudar a tua trajetória? Assim como Ele pegou Davi de um pastor, Ele fez rei. Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer fazer algo que você nunca imaginou que poderia fazer. Nessa noite é uma noite que Deus está convocando eu e você, para que a gente viva os sonhos dEle, para que a gente viva os planos dEle, que Ele tem o melhor para cada um de nós. Ou talvez você esteja como Esther, em um lugar que você não pediu para estar, mas Deus te colocou ali com um propósito. E mesmo que você não entenda agora, Ele está te dizendo: foi para este tempo que eu te preparei. Foi para este tempo que eu te escolhi. Foi para esse lugar que eu te mandei. Foi para essa situação que eu precisava de você. Então que nós, onde nós estejamos, onde é que Deus te colocou, que você possa crer e entender que é necessário que você esteja aqui nessa noite. Que é necessário que você esteja no seu trabalho. Que é necessário que você esteja naquele lugar onde Deus te mandou. É necessário. Você não entendeu porque estava ali, mas é necessário. É importante que você estivesse aqui nessa noite. Eu fico muito feliz porque essa noite é uma noite muito diferente. É uma noite onde a gente teve um dia maravilhoso, um dia onde a gente debateu bastante, e nós estamos aqui vivendo algo que Deus já preparou para cada um de nós.
Então, quanto é importante que a gente entenda isso. Quanto que é importante que a gente se coloque no nosso lugar. Porque nós entendemos que foi Deus que nos colocou. Nós entendemos que foi Deus que escolheu esses planos para nossas vidas. Que foi Deus que escolheu que estivéssemos aqui nessa noite. Ou ainda, você pode se ver como um Paulo, tentando viver seus próprios sonhos, até que Deus te parou no caminho para te mostrar um novo destino. Ele está te dizendo nessa noite: eu tenho um chamado maior para você. Me deixa te conduzir. Quem aqui vai deixar Jesus conduzir? Quem aqui está disposto a deixar Jesus traçar a sua trajetória? Quem aqui está disposto a viver aquilo que Deus já preparou para cada um de nós? Será que nós somos doidos o suficiente a não viver o que Deus preparou? Será que nós somos malucos a viver algo que Deus tem de melhor para cada um? Será que a gente vai comer uma comidinha ali, poxa, sem sal, se Deus está falando um banquete para cada um de nós? Deus te chamou por isso. Deus te chamou para que você seja cabeça e não cauda. Deus te chamou para ser aquela pessoa que se destaque, aquela pessoa que seja a pessoa certa naquele lugar. Vou dar um exemplo. Eu estava numa situação que eu fiquei muito feliz. Eu acho que qualquer um aqui ficaria feliz em ouvir isso. Eu estava numa situação que eu não precisei falar nada, mas só por eu estar, pela minha conduta, as pessoas chegavam falando: poxa, você é evangélico, não é? Poxa, quantas pessoas ficariam felizes em você não precisar falar nada, e o teu testemunho, o teu agir ali fala por si só. É isso que Deus quer de mim, de você. É isso que Deus quer, que a gente abra mão de tudo que a gente acha importante para a gente, para viver os sonhos, os planos de Deus sobre as nossas vidas. Meu irmão, os sonhos de Deus, eles são maiores que os nossos, mas ele precisa de uma coisa: um coração disposto a abrir mão dos seus próprios planos e dizer: Senhor, eu quero viver o que o Senhor sonhou para mim. Hoje é uma noite de entrega, hoje é uma noite de realinhamento, é uma noite de renovo. Então Deus nessa noite Ele está te chamando, Deus nessa noite Ele quer mudar a sua vida, Deus nessa noite Ele quer mudar a sua trajetória. Não importa o que você passou, não importa o que você viveu até esse momento, Deus está te falando nessa noite que Ele marcou um encontro contigo aqui para mudar a sua vida, para mudar tudo aquilo que você acha que é melhor para você. Deus tem o melhor para você nessa noite. Deus tem o melhor para cada um de nós. Não pense em você que foi em vão você vir aqui nessa noite, porque Deus precisava te falar isso. Deus precisava que você escutasse cada palavra, cada louvor nessa noite. Que nós possamos sair nessa noite daqui impactados em saber e reconhecer que Deus, sim, Deus, tem o melhor para mim, tem os melhores sonhos, os melhores planos. Antes de eu encerrar essa palavra, eu queria na verdade perguntar: existe alguém aqui nessa noite que precisa voltar para o Senhor? Existe alguém aqui nessa noite que precisava estar aqui, mas que quer voltar para o caminho dele, que quer dizer nessa noite: Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos para viver o que o Senhor preparou para mim? Se tem alguém aqui nessa noite que se encontra nesse lugar, que se encontra nessa situação, que você possa vir aqui na frente, que a gente vai orar por você, porque nós reconhecemos que Deus tem o melhor, que Deus tem aquilo que nós nunca pensaríamos que seria bom para a gente, mas Ele tem o melhor para mim e para você. Que a gente possa entender, então, nessa noite, que Deus nos chamou aqui para que nós possamos viver os sonhos dele, viver os planos dele. Eu quero encerrar essa palavra, mas eu quero saber quantos estão dispostos a viver os sonhos de Deus. Aleluia! Que você possa glorificar com palmas o nome dele, e eu agradeço a oportunidade, em nome de Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós ouvimos a palavra do Senhor. E essa palavra ela nos confronta, né? E fala aos nossos corações, né? Para que venhamos tomar uma atitude. Né? A gente ouve as pessoas falar que uma das maiores atitudes de um homem é quando ele aceita Cristo. E a segunda
Então ele toma uma decisão. Nessa noite essa palavra não é em vão. Você que está aqui, você que entrou por essas portas, que deseja fazer uma aliança com o Senhor, levante do seu lugar, entregue a sua vida para Deus, deixa que Deus ele venha conduzir, como foi falado pela palavra do Senhor, né? Que Ele conduza a sua vida. A gente quer fazer um apelo, não quer fazer uma apelação. Então, se você está aqui e deseja tomar essa atitude, levante do seu lugar, entregue a sua vida para Cristo, para que Ele venha